Mas agora tudo mudou. Olha aqui, estamos iniciando mais uma edição dos Donos da Bola, aqui direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você é nosso convidado. Quarta-feira, dia de bola rolando, Campeonato Brasileiro, mais uma rodada. Hoje tem Galo, amanhã tem Cruzeiro. Hoje o Galo contra o Sport Recife. Daqui a pouco a gente fala. Jogo que vale a liderança do Brasileirão. E um detalhe, hein? Contra o Fluminense, mudando de assunto, o Cruzeiro deve manter o time que venceu o Atlético Paranaense. E outra pergunta. Qual o melhor posicionamento para o Arrascaeta em campo? Ele jogaria mais centralizado, caindo pelas pontas? Daqui a pouco a gente discute sobre isso. Guilherme explicando o que deu errado na negociação com o Cruz Azul. Você já leu na internet, mas aqui é diferente, porque aqui você tem a informação e a opinião. Vocês estão entendendo qual é a diferença? Com Edu Panzi, né, que é o galã do programa, tá um terror. Tem fila aí na porta. Cadu Doné, o melhor comentarista do país, tá? Parabéns pra você. Rui Cabeção, nosso novo governador do estado, em breve. Eu vi você de terno em Brasília, daqui a pouco você vai contar o que vocês falaram lá. Dimar Oliveira, votou em mim? Eu votei. E eu quero que a galera vote também lá no UOL, melhor narrador. Tá rolando uma enquetezinha no UOL, melhor narrador e tal. E eu tenho uns votinhos lá, rapaz. Não, tem muito. Vou votar, que legal, que legal. Mas eu quero falar pra você, olha, presta atenção, Kika Branco tá conosco, mostra a Kika lá também. @os donos da bola MG. Participe, interage, envie o seu comentário, a sua pergunta, a Kika registra aqui e daqui a pouco a gente fala de tudo isso. Espectadores importantes hoje dentro do estúdio. Rodrigo está conosco aqui, lá da Otton de Carvalho. A Otton de Carvalho é a maior do Brasil, só isso. E o Flávio também está por aqui, que é o galã do departamento comercial. Está passando o rodo geral. Olha aqui, com direito a Mineirão lotado, estará lotado, o Atlético encara o Sport em confronto direto entre as duas equipes, hein? Que estão na parte de cima da tabela. Nada melhor, né? No turno, ser empatado com o vice-líder, aí você enfrenta ele em casa, muito interessante. Então é o seguinte, a gente mostra tudo isso, aliás, uma vitória fundamental para se manter na liderança, né, e na briga pelo título. Quem conta a história aí, capiroto? André Salles. Mas esse menino está trabalhando demais e ele é bom. Mostra aí o André. Na última atividade, antes do jogo contra o Sport, o técnico Levir Coupe mostrou um Atlético com poucas mudanças. Leonardo Silva volta de suspensão e forma a dupla de zaga com Gemerson. Recuperados de lesão, Marcos Rocha e Luan treinaram entre os reservas, mas não foram relacionados. A novidade no banco é a presença de Guilherme, que voltou ao Galo após negociação frustrada com o Cruz Azul do México. Maravilhoso, não haveria momento melhor para se voltar ao time. O que me motiva ainda mais é que eu passei próximo ao Mineirão e vi filas de torcedores para comprar ingresso. Então, esse clima ele vem de fora para dentro e os atletas, a gente aqui no dia a dia sente isso do torcedor e seria muito importante para a gente conquistar esses pontos, até pelo confronto que é direto. A partida entre Atlético e Sport coloca frente a frente duas equipes que estão no topo da tabela. Vencer pode significar um grande passo em direção ao título de campeão brasileiro. Por ser um jogo em casa, como os próximos que hão de vir, né, depois do Sport, jogando em casa, querendo ser campeão brasileiro, tem que fazer o dever de casa e vencer a partida. O Atlético é o líder do Brasileirão com 23 pontos, mesma pontuação do Grêmio e do rival desta quarta-feira. O Galo tem o melhor ataque da competição, enquanto o Sport é o único invicto. Promessa de um grande jogo com direito a Mineirão lotado. Eu acredito que nesse jogo contra o Sport, pela posição que o Sport se encontra, o Sport também vai buscar o ataque, vai ficar um jogo franco e esperamos colocar a nossa qualidade em prática e vencer essa partida. Aí, ó, o Thiago Ribeiro aqui, que vocês não acreditavam, e eu sempre falei, vai arrebentar no Galo, eu não erro. Edu, tudo bem, Edu? Mais ou menos. Todo mundo em casa? Tirando essa espinha do tamanho de uma uva, aqui na ponta do nariz, e a nareba é grande já, mas tá tudo bem. Tá nascendo outro nariz aí, né, filho? É complicado. Ô, Edu, diga. A gente discutia, tá vendo o Guilherme falar ali e tal, a gente discutindo sobre, principalmente o meio-campo. A dúvida principal, um volante, dois, e você dizia, poxa, contra o Sport, 2 volantinhos e tal. O Sport é bom, esse Richelli é muito bom,
E daqui a pouco esse cara vai estourar aí no futebol brasileiro. Aliás, já está. Fala desse jogo pra gente, por gentileza. Eu tinha até falado semana passada, foi depois do jogo contra o Joinville, que teve o programa aqui na semana, eu falei, contra o Sport, se eu sou o Oliveira, eu jogaria com 2 volantes. Por causa do contra-ataque do Sport. Quem já viu o Sport jogar sabe que é um time que sai muita velocidade. Você falou do Richelli, tem o René pela esquerda, aliás, muito ataca muito, joga muito pela esquerda o time do Sport. E aí seria um confronto interessante se tivesse o Marcos Rocha, se tivesse o Patrick. Com o Carlos César, o Atlético fica mais preso pela direita. Mas se tivesse Patrick ou Marcos Rocha com o René ali, seria um negócio interessante. Agora, o Atlético vai jogar com 2 volantes, mas também não pode ficar esperando o Sport, tem que partir para cima, tem que se impor, vai jogar no Mineirão diante de muita gente. Quase 46 mil ingressos já, né? Contando 46 com sócios, mais a venda de hoje, 50 mil. A gente deve bater aí na casa de 50 mil, grande público de novo do Atlético, aliás, interessante. Pior das hipóteses, o segundo melhor público. Né? Eu acho que atrás somente do público do próprio Atlético. Acredito que vai ficar atrás do próprio Atlético mesmo no jogo contra o Joinville. Mas interessante, porque um ano do 7-1, o Atlético vai enfrentar o Sport, tem a camisa igual da Alemanha, jogo com casa cheia, que vale muito, aquele valia uma vaga na final da Copa, esse vale a liderança. Como você abre de mau agouro, hein? Não, mas eu estou dizendo como as coisas... o pessoal gosta, né? Conjunturou para sair isso tudo, fazendo um ano. Tomara que o torcedor do Atlético comemore o 7-1 com uma grande vitória, que saia feliz do Mineirão. Eu acredito, o Atlético é favorito diante do Sport, é melhor que o Sport, joga em casa, o Atlético precisa se impor como mandante. Tem feito isso mais ou menos nesse Campeonato Brasileiro, tem jogado melhor fora de casa do que em Belo Horizonte, o contrário do que tinha feito nos campeonatos anteriores. E a gente conversava aqui antes do programa, eu, Edmara, o Cris, o Cruzeiro é um exemplo que o Atlético pode seguir hoje, porque o Cruzeiro em 2003, em 2013 e 2014, quando foi campeão brasileiro, sempre que enfrentou a equipe que estava com ele na ponta da tabela, Santos em 2003... Botafogo em 2013 e eu acho que 2014 foi o Grêmio. O mais recente eu não lembro. Acho que é Grêmio. O Cruzeiro veio, deu sacolada, foi 3-0. Foi mais no final do campeonato, assim, né? Mas é o que estava disputando ali na ponta, que poderia tirar o título. O Cruzeiro veio aqui no jogo em casa e meteu 3 no Santos, meteu 3 no Botafogo. Eu não lembro quanto foi o jogo com o Grêmio. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo no ano passado, né? Que tinha esse caráter, mas foi fora de casa. Tô dizendo, não foi no Mineirão. No Mineirão, decidindo em casa. E o Atlético, é a oportunidade do Atlético abrir do Sport, depois tem o Grêmio jogando no Mineirão também. Não é o jogo em seguida, não, mas no turno. O Atlético recebe o Grêmio, então é hora de distanciar dessas equipes para depois, no retorno, beliscar um empate fora de casa. Eu acho que o Atlético tem tudo para vencer. O Atlético faz esse jogo hoje em casa, depois faz 2 fora, sendo Ponte Preta e Corinthians. Ponte Preta e Campinas, Corinthians lá na Arena Corinthians. Sábado, 9 da noite. Depois volta e faz 2 em casa. Um deles o Grêmio. Exatamente, é Figueirense e Grêmio? Eu acho que é Figueirense e Grêmio. Então, quer dizer, a importância de somar pontos em campeonato de pontos corridos, todos os jogos, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, disputando direto contra Grêmio e Sport, já que estão muito próximos da pontuação, aliás, a mesma pontuação, nada melhor que jogar com esses times em casa no turno. A Ponte Preta vai vender o jogo contra o Atlético? Eu não tenho informação. Mas contra o Palmeiras lá de São Paulo, ela vendeu. Vendeu. Né? A coisa é bem esquisita, né? Contra o Cruzeiro vai vender uma, não, mas com outro time de São Paulo provavelmente vai vender também. É esquisito. Hoje você está ganhou 800 mil mais ou menos. Ô Rui, tudo bem, Rui? Você ficou bonito com aquele terno lá em Brasília, rapaz. Gostou da... Eu sei que o assunto é Galo. Não, daqui a pouco você fala da MP. Vamos falar do Galo primeiro. Já começou a xingar aqui o Capiroto. Esse Galo contra o Sport, pelo que você viu o Sport jogar, desdenhado por alguns comentaristas, eu acho um absurdo as pessoas desdenharem o Sport. É por acaso que está ali ou você acha que o time é bom? Primeiramente, boa tarde. Bem melhor falar do futebol do que da MP, né? Não é à toa, a gente nunca pode duvidar de uma equipe no Campeonato Brasileiro que está no alto da tabela. O Sport vem fazendo uma grande competição, junto com o Atlético é um dos melhores ataques do campeonato. Então hoje nós temos no Mineirão todos os ingredientes para uma grande partida. Eu que fui jogador, a gente sabe como é gostoso participar desses momentos. E eu acho que o torcedor que vai comparecer hoje vai ver um grande espetáculo e é bom o Atlético ficar atento com a equipe do Sport, porque tem jogadores experientes que sabem como vencer jogos como esse. Ô Rui, por que o Atlético lotou o Mineirão contra o Joinville, teve dificuldades? Por que o Cruzeiro jogou contra a Chapecoense
com o estádio lotado não, cheio, e teve dificuldades. Por que esses times colocam tanta dificuldade? De repente você recebeu um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo, a coisa não é tão complicada. Por que contra esses times? É porque defendem mesmo, vem com a proposta de defender e de tentar uma bola no contra-ataque, é mais ou menos isso? Normalmente as equipes grandes, quando se enfrentam, os dois lados têm a obrigação de vencer o jogo. As equipes pequenas, normalmente, quando pegam as equipes grandes do Campeonato Brasileiro, um empatezinho está ótimo. Um empatezinho é como se fosse uma vitória. Então, dessa forma, as equipes vêm jogar contra Atlético, contra Cruzeiro, sempre de uma forma fechada. Às vezes abdicando do ataque, porque se eles voltarem para casa com um ponto, para eles é ótimo em questão de classificação. Então, e com o passar do tempo, a gente sabe como as equipes com grandes torcidas, o torcedor ele fica impaciente e aquele burburinho que a gente escuta de fora das arquibancadas acaba deixando a equipe sem tranquilidade e por isso que às vezes essa dificuldade é muito grande para o Atlético e Cruzeiro superar as equipes que normalmente são menores, né, ou estão embaixo da tabela. Luiz Carlos de Oliveira Doné, boa tarde, tudo bem? Tudo bom e você? E aí? Olha, boa tarde a todos. O Rui falou aqui da experiência de alguns jogadores do esporte. Ontem a gente comentava que vários desses atletas têm passagens por times importantes do Sul e do Sudeste. Ali do meio para frente, o esporte tem jogado com o Wendel de segundo homem, com o Maicon Leite de um lado, com o Marlone na armação, com o Diego Souza na armação, com o André lá na frente. Então, todos esses jogadores que eu citei, do meio para frente principalmente, são caras testados aí, que já disputaram, acostumados a liderar campeonato, jogando em grandes centros. Então, é uma peculiaridade desse time. Eles conseguiram reunir muitos jogadores que, não é preconceito nem nada, mas é um fato. O Nordeste muitas vezes não tem bala na agulha para trazer jogadores famosos. E eles conseguiram trazer alguns atletas já muito conhecidos, claro, talvez não em seus melhores momentos, e isso com certeza ajudou que eles pudessem chegar ao esporte, mas bem ou mal, um time de jogadores mais conhecidos, mais experientes. É um jogo importantíssimo, independentemente do confronto direto, e até acho que nessa linha do confronto direto, venho discordando de você, o que é raro, porque você é brilhante, é o melhor narrador, é o melhor apresentador, mas eu realmente não acredito, mas eu não acredito tanto no esporte assim. Acredito numa boa campanha, respeito demais a instituição, a torcida do esporte é muito legal, mas eu acho que o Eduardo Batista está tirando leite de pedra, que o time é bom, mas que não é isso tudo. Não é para estar brigando direto pela primeira posição com o Atlético. Eu acho que o confronto com o Grêmio, por exemplo, tem muito mais esse caráter de duelo direto, de uma dessas pequenas finais que acontecem no Campeonato de Pontos Corridos, do que o jogo de hoje. Eu acho que o Atlético tem um amplo favoritismo, óbvio, humildade, o esporte vai saber marcar, tem um contra-ataque perigoso. Mas eu acho, de forma alguma, eu até gosto do esporte, mas eu acho o time do Atlético, jogador por jogador, bem melhor do que o esporte. Então, bom, eu acho né? O Atlético é bom. O Atlético é muito bom, o esporte é bom. Então, assim, o bom já é menos que o bom. Eu vou explicar. E o Atlético é muito bom. Eduardo Batista, presta atenção no que eu vou te dizer. Você está torcendo para o esporte hoje? Hoje você vai perder. Hoje você vai perder. Mas no final você ficará no G4. Eu não acho isso. Tá? Eu não é. O inimigo número 1 é esse cara aqui. Não. Luiz Carlos de Oliveira Doné. Esse é o inimigo número 1 do esporte. Tá? E da seleção brasileira também, do Dunga. Odimar, vamos colocar ordem na casa. Vamos. Acertou o Levi, ou vai acertar o Levi, que de repente o cara muda na última hora, jogando com o Donizete. Em que o Atlético pode tirar proveito com o Donizete jogando nesse meio campo? Câmera 2, por gentileza. Eu acho que ele acertou. Primeiro mandar um abração para o Wendel. O Wendel está acompanhando a gente. Né? Olha, então, o Wendel, meio campo do esporte. Está ouvindo tudo que o Cadu está falando. Vai levar para a preleção. Wendel, você é bom. Você é bom. Maicon Leite é bom, o técnico é bom, tem muita gente boa. Diego Souza, Richelli, Durval, cangaceiro Durval. O Wendel é bom, mas não jogaria nem Atlético e Cruzeiro, e se viesse pra cá, torcedor ia chiar. Ele é bom. Não fala assim, o Wendel é um excelente meio-campo, tem uma saída eu não vou brigar, não, porque boa. hoje o Atlético vence. Que é isso? Mas vai ficar no G4. Dimara, a palavra é sua, corta todo mundo aqui. Sabe a importância do Wendel, uma saída de bola muito boa. E outra coisa, vamos combinar. A gente pode até achar que o esporte não vai chegar lá,
que vai cair e tal, mas o momento do esporte é muito bom. Então, o momento que o esporte chega para enfrentar o Atlético é o momento que ele é o terceiro colocado, que ele tem a mesma pontuação, que ele está achando que realmente pode tudo. A gente acompanhou ontem a galera do esporte pelas redes sociais dizendo o seguinte: esse é o jogo que a gente gosta. Eu até brinquei com você na Band News, que eu falei assim, mas qual que ele não gosta, né? Porque é o grande jogo. E aqui, neste momento, são os dois melhores ataques, as duas melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo pro Atlético é aquele que todo mundo gosta de dizer, o de 6 pontos, né? É o jogo da briga direta. Só que ninguém pode acreditar naquilo que o Tite falou, que as 12 últimas rodadas é que vão definir o campeonato. O campeonato define agora. O campeonato define a cada jogo. E neste momento, o momento do esporte é muito bom. O esporte está à frente do Atlético em uma coisa. Teve 5 pênaltis marcados no campeonato. É disparado o time que mais teve pênalti. O último foi uma beleza. O Atlético não teve nenhum. O Atlético não teve nenhum. O último foi bem mandrake. Os outros foram pênaltis. Esse que não foi. Mas, então, nesse momento do esporte é muito favorável. Esse time que o Atlético vai enfrentar é um time que, neste momento, está muito bem. Se vai cair para frente, é outra história. Então, quem tem que resolver esse problema agora é o Atlético. E acho que o Levir acerta nesse sentido. A questão dos dois volantes, e para mim, na minha concepção, quando eu disse ontem na Band News que eu achava que ele ia manter o time desse jeito, não é nem porque ele não tem o Dátilo. Ele está mantendo o time porque, na concepção do Levir, deu certo, foi o melhor futebol e ninguém pode negar isso diante do Internacional. Se acertou da forma que acertou. Ontem ele conversou com o Guilherme à parte. O Guilherme, com toda certeza, vai entrar no decorrer do jogo. Houve uma conversa. Por que ele não vai usar Marcos Rocha, não vai usar o Luan e conversou com o Marcos Rocha? Porque neste momento é um jogo de exigência física muito grande. Não tem como se utilizar os jogadores nesse momento. Então, acho que o Levir acertou em tudo. A gente pode até dizer depois do jogo o que pode ser alternativo, mas neste momento está super acertado. O Guilherme entra no segundo tempo e faz o gol da vitória, tá? Me cobra amanhã. Cadê a Kika? Põe a Kika na tela comigo aí. Daqui a pouco eu quero saber o que você está insinuando com esse negócio de pênalti, viu? Prepara aí para você me responder. Atenção, Kika Branco. Boa tarde, Kika. Torcida do Atlético, com respeito a esse jogo de hoje, Atlético Esporte, o que temos, Kika? Antes de mais nada, todo mundo aqui mandando mensagem, te elogiando aí, que vão votar em você como o melhor narrador também. Obrigado. A pergunta é justamente sobre o Marcos Rocha. A Dimara já falou aqui um pouquinho, mas eles querem saber assim, ele já treinou com bola, mas não vai entrar. Será que já pintou alguma proposta por lá? Cadu tem informação, o celular dele não para. Daqui a pouco ele responde, porque agora eu vou falar uma coisa, olha só. A Otton de Carvalho tem um convite imperdível para fazer para você. Você já foi a Lagoa Santa? Conhece a Lagoa Santa? Eu me alistei em Lagoa Santa, entrei, mas na hora que eu vi o esquema, acordar cedo, comer pouco, malhar muito, eu falei, não dá para mim. E aí pedi dispensa. Mas você ainda não foi? Precisa ir. Agora tem um motivo a mais para você conhecer essa linda cidade, e é linda mesmo, Lagoa Santa, a Mostra Construir Casa Design. Acaba de ganhar, inclusive, sua primeira edição e traz ideias inovadoras de decoração. E é claro que a Otton de Carvalho está presente nesse projeto. A mostra tem conceito inovador no Brasil e prova que é possível unir sustentabilidade, conforto e requinte dentro de containers. Então visite a mostra e conheça a caixa sensorial da Otton. É um projeto desenvolvido pela arquiteta e Lightning. Designer Daniela Carvalho, acertei a palavra? Eu não falo inglês, vocês ficam botando essas palavras difíceis. Então é o seguinte, a Daniela Carvalho, para quem não sabe, é esposa do meu irmão Rodrigo, que está aqui. Acertei? Então ela vai explicar como é que você vai iluminar a sua casa. Porque ela é muito... essa aí é dos bons, para não falar das boas. Então é o seguinte... E um detalhe, tem apoio também da arquiteta e designer de interiores, a Sheila Mundim. Essa também é muito fera. É um espaço em que somos convidados a vislumbrar a magia da luz. Uma experiência única em que você encontra soluções para obras residenciais e comerciais através de luminárias, lâmpadas, arandelas, LEDs, tudo com a qualidade Otton de Carvalho. Acesse o site construircasadesign.com, imprima o seu convite com desconto, e a Otton de Carvalho espera por você lá. É completa para você. O telefone da Otton de Carvalho, se você não quiser acessar o site, mas quiser informações, 2103-3000. 2103-3000. Estaremos todos lá, vamos gravar lá o programa e tal. Então você é nosso convidado especial lá em Lagoa Santa. Tá maravilhoso. Minha esposa foi com a minha filha, a família toda, ficaram encantadas
com essa amostra lá, ok? Então é o seguinte, não fala para eu ir não que eu não vou, fica aqui me xingando aqui, pô. Olha aqui, o Cruzeiro tem pela frente o Fluminense amanhã. Cuidado com o apito, Cruzeiro, lá no Maracanã. E o Luxemburgo deve manter o time que venceu o Atlético Paranaense, com apenas uma alteração. Diogo Ramalho traz as informações, daqui a pouco nós vamos discutir sobre as alterações, inclusive no treino de ontem. Cadê o Ramalho? Põe aí o prefeito de Araçuaí. Aos poucos vão surgindo opções. Estão disponíveis Leandro Damião e o William após suspensão. E o melhor, mesmo sem eles, a equipe vem de vitória. Isso demonstra, né, a força que o grupo tem. Ele optou por uma situação, né, que o Damião estava fora. E a equipe correspondeu muito bem, portanto que saímos com a vitória. Mas pelo primeiro treinamento com bola, a ideia é repetir o time que venceu o Atlético Paranaense, apenas com uma alteração, a entrada de Paulo André na zaga no lugar de Bruno Rodrigo, mudança que ocorreu também na partida do último sábado. Bruno Rodrigo ainda se recupera de entorse no joelho. Exames não detectaram lesão, mas ele ainda é dúvida para encarar o Fluminense. E com William e Damião treinando entre os reservas, o time com Arrascaeta atuando mais aberto e Joel no ataque parece ter ganhado a confiança de Luxemburgo. Pode mudar qualquer coisa, obviamente que qualquer que lhe toque jugar para tratar de dar o melhor na posição que seja. O uruguaio está se sentindo cada vez mais à vontade na nova função e com os conselhos do professor. Toma consciência das coisas que le dice el entrenador, los compañeros, para tratar de mejorar, porque son ellos los que tienen más experiencia. Um Cruzeiro diferente daquele que tem em Leandro Damião uma referência na frente. Joel é a prova de que no time de Luxemburgo, quando há uma brechinha, quem era reserva pode virar titular. Pela primeira vez estou feliz e espero poder corresponder dentro de campo. Bom, então vamos lá. Eu quero que vocês digam ao vivo o que vocês falam aqui enquanto a matéria roda. Perfeitamente. Porque não adianta nada falar aqui, na hora que a câmera abre, eu não vou falar, eu tenho medo. Não, a gente estava falando que a gente... Tá certo o Luxemburgo pelas mudanças? Tá certo. Você acha que o Damião tá feliz? Tá mais ou menos certo. Não, o Damião não da parte do Paulo André. Paulo André não dá. Não, mas ele está perguntando especificamente sobre a manutenção desses jogadores. Está na hora de esquentar um banquinho. Então, William e Damião, na hora de esquentar um banco. Eu acho. Ok, então a opinião do Edu está dada. A sua agora. Eu concordo e, embora esteja correto, pode ser, acho que não no caso do William, que é um cara muito de grupo, que está acostumado ao rodízio. No Cruzeiro ele já passou por diversos momentos em que estava em alta e revezava com o Dagoberto, revezava com o Alisson, outros jogadores. Então é um cara que já está nesse ritmo, assim, entende melhor esse tipo de coisa. O Leandro Damião é um cara que tem certa fama de não lidar muito bem com certas adversidades, né? Com algumas decisões de treinador. Eu fui muito claro, né? Eu fui muito claro. Não entendi. Não, você entendeu. Ele fica chateado quando está no banco. Chateado todo mundo fica, mas a linha é tênue entre o chateado e o não lidar bem com isso e talvez ficar com um certo melindre. Você sabe muito bem o que é melindre. Não por sua causa, mas porque você já lidou com muitas pessoas melindrosas, né? É o que o Donizete fez no Atlético. Quando era garoto, tinha um grupo de umas meninas, as melindrosas. Então eu acho, para deixar claro, eu acho que o Luxemburgo está certo. Time grande tem que lidar com essas coisas. Tem muito jogador famoso, muito jogador conhecido, isso faz parte. Só estou querendo dizer que isso pode se tornar algo com que ele vai ter que lidar. Uma conversa, e pode tirar isso de letra também, porque é experiente, ele pode levar o cara na conversa, na manha ali. Mas é uma coisa que, para quem conhece certos bastidores do futebol, você fica um pouquinho com o pé atrás. Ô Rui, quando o treinador toma esse tipo de atitude, pega um jogador até então, ninguém questionava, porque ele vinha jogando, marcando seus gols e tal, de repente, dá uma parada, mas o time não também... questionava, né? O Damião? Cara, mas o Cruzeiro, o Damião estava marcando, né? Como é que você vai questionar? Não, mas há algum tempo já vem caindo, né? Mas tinha aquela questão, né? Mas o time todo caiu, Ian. Não, eu sei, mas algumas pessoas durante o estadual, eu sei que a maioria embarcou na onda dos elogios para o Leandro Damião, mas algumas pessoas não é que criticavam, que diminuíam o jogador, mas ficavam com o pé atrás simplesmente por ser campeonato estadual. Todo mundo sabe que campeonato estadual não é reflexo, não é sintoma de muita coisa. O Vasco foi campeão estadual, olha a draga que está, e outros exemplos que a gente poderia dar. Então não é questão de dizer que ele estava mal, não é isso. Mas é simplesmente ser cauteloso e esperar o ano começar para valer, para aí sim elogiar. E quando começou para valer, ele não manteve o bom nível estadual. O único campeão estadual que está entre os 10 é o Atlético.
Tá, boa observação. Você é bom. Ô, Rui, como é que fica a cabeça de um jogador como o Damião na sua avaliação? Que você não é psiquiatra nem psicólogo, né? Nem psicanalista. Mas você acha que ele vai ficar meio putaço e falar tal? E o Marinho, pô? Por que o Marinho estreou bem e já não entra nesse time de uma vez? E a defesa, Paulo André, por que não o Léo? Gostaria de ouvi-lo, Rui. Na minha cabeça sempre foi fácil eu entender isso, né? Porque você tem uma na minha cabeça, mas na gíria dos jogadores a gente fala que o jogador fica de biquinho. É isso mesmo. Mas o centroavante, a posição do Leandro Damião, a posição do Fred é muito complicada. Que não interessa se o jogador chutou várias vezes a gol, se o jogador está participativo. O centroavante, ele vive de gols. Infelizmente, o camisa 9 pesa muito isso nessa posição. E tanto o Vanderlei, e como a gente viu no Levi, para você trabalhar com um grupo de futebol, você tem que sentir confiança no treinador de que se eu trabalhar, se eu jogar bem, eu vou continuar no time. E foi isso que aconteceu. A tal da meritocracia. Isso mesmo. Eles o time do Cruzeiro jogou bem, conseguiu o resultado, vinham de resultados negativos, então esse time vai continuar. Repetir o time. Repetir o time. E o jogador que está no banco, você está sabedor e está ciente de que se você corresponder durante a partida, você vai ter essa oportunidade. E se fizer por onde, vai continuar. A respeito do Paulo André e do Léo, eu conheço os dois. E aí eu deixo a critério do Vanderlei, que eu acho dois bons zagueiros. Não, mas eu realmente acho com mais força, mais ou menos no mesmo nível também. Um mais rápido, um com mais... sabe mais organizar o time dentro de campo como se fosse a voz do treinador. Mas eu estou gostando. Hoje eu acho que os dois treinadores estão de parabéns e o Vanderlei, eu acho que ganhou o grupo com essas opções que ele tomou. O Vanderlei é bom? Eu particularmente gosto... Bom ou bom? Não, ele é bom. Ele é bom. Pra quem não tá Você viu que já entrou no ritmo. Pra quem não está entendendo a diferença, bom é quando é muito bom. Quando fala que é bom é porque é mais ou menos. Ô, Dimara. O Rui é bom ou bom? O Rui era bom, sabe por quê? Porque ele matava a torcida adversária de raiva, que provocava demais, era veloz, cabeçudo, bom de bola. Mas fazia pênalti em final de campeonato. Fazia pênalti em final de campeonato. Você podia me dar uma moral, não lembra disso? Lembra dos bons momentos? Ô, Rui, você ficou rico pra caramba, não ficou? Como é que é? Você ficou rico pra caramba. De saúde, graças a Deus. Dimara, você acha que o Vanderlei fez essa mudança? O Cadu disse uma coisa, que não sei se foi essa semana passada, sobre a questão do desuso do homem referência, desse centroavante mais paradão. Luiz Fabiano nem relacionado foi hoje pelo Osório. A gente comentava isso agora há pouco. Você acha que o Cruzeiro está caminhando para, de fato, não usar mais? Eu sou contra ter um homem referência. Eu já fui um dia a favor, hoje eu não sou mais. Depende do homem referência. Porque depende, né? Porque o Atlético, time, por né? exemplo, tem meio que o Lucas Prato, só que o cara é monstro. Mas não está fazendo gols, mas repara ele jogar. A participação. Taticamente, quem conhece um pouquinho de futebol, ele é muito bom. E tem alguns caras que aí, mesmo no aspecto mais óbvio, porque fazem muitos gols, aí não tem como você questionar. O próprio Guerreiro, o Fred, esses caras pelos times, eles fazem muitos gols. Então não tem como você tirar. Mas o Leandro Damião parou de fazer gols. Você pode tirar de uma seleção. Mas o Guerreiro e o Fred são diferentes. Eu queria O Guerreiro e o Fred são diferentes. O Guerreiro é um jogador que tem uma mobilidade muito maior do que a do Fred. O Lucas Prato tem uma mobilidade muito maior do que a do Damião. Sim. É verdade. Então, apesar de serem camisa 9, eles têm as suas peculiaridades, entendeu? É que o Lucas Prato, ele faz um estilo de jogo que ele consagra quem está na frente com ele. Mas vamos falar do Atlético. Por que vocês não querem deixar de Mara falar? Vocês não querem deixar de Mara falar? Pô, a mulher já tem tanta dificuldade no dia a dia dentro da sociedade. E aqui no programa... Parar ali todo dia é uma preciso ouvi-la. A pergunta é... O Vanderlei aposta num time mais rápido e mais forte, que quer ganhar com força. Quer dizer, esquece a força. Não, vamos falar de um time mais rápido. O Cruzeiro estava muito moroso, e esse é um problema, ele enxergou isso. Coloca um time mais veloz, é isso, Dimara? Eu acho que ele tem o mérito, e se o pessoal lembrar da entrevista dele depois do último jogo, vai entender. O que o Vanderlei falou? O Vanderlei falou que neste momento ele não tem uma equipe técnica o suficiente na mão. Né? E até usou o exemplo da questão... do Arrascaeta, da mudança de posicionamento dele. E o que o Vanderlei disse? Eu vou usar uma equipe que seja muito mais solidária, uma equipe que seja muito mais marcadora em campo. Quando você tem o Leandro Damião, e eu comentava isso com o Rui, na questão da opção que o Vanderlei fez, o Leandro Damião é um jogador que a bola precisa chegar para ele perfeita.
Não tem, a bola tem que chegar para ele perfeita. Ele não busca o jogo, ele não transforma esse jogo em um jogo fácil. E neste momento, o Cruzeiro não tem essa qualidade técnica para fazer isso. Então, na opção do Vanderlei, o Joel busca muito mais o jogo, o Joel se dedica muito mais, por característica de jogador, é característica de futebol. O Leandro Damião não, para ele tem que chegar tudo lindo e maravilhoso, ele vai fazer o gol. Mas se tudo chegar muito redondinho. E o Cruzeiro, neste momento, não tem essa qualificação. Da mesma forma no caso do William. Esses jogadores que ele está colocando em campo são jogadores que estão mais determinados neste momento para o tipo de futebol que o Cruzeiro pode apresentar. Então, foi muito clara a modificação que ele fez. Talvez eu questione a questão da zaga do Paulo André em relação ao Léo. Eu não entendo o Léo o tempo inteiro. Não deixa negociar o Léo, porque o Léo é importante para o Cruzeiro. Muitos torcedores acham o melhor zagueiro do Em Cruzeiro. todos os momentos é o Léo que entra para salvar a pátria, não sei o que lá, não sei o que lá. Faz muitos gols, né? Faz os gols. E aí, quando você tem a chance, ele não é utilizado. E aí o cara não foi negociado, porque ia ser negociado para Portugal, e todo mundo sabe disso, e aí seguraram ele aqui. Aí acabou a chance. Será que o Damião estaria saindo do Cruzeiro? Para onde? Não sei, a janela está aberta. Você Quem lembra do investiu Mônaco, né? dinheiro no Damião Nossa senhora, vai querer Fazer recuperar. E a hora pode ser agora. Vamos apurar isso aí, hein, Capiroto? Liga aí pro Valdir para nós botar ele ao vivo. Olha aqui, preste atenção, porque esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você vai saber se existem irregularidades no seu contrato ligando agora para esse telefone que aqui está. 2559-8877 ou WhatsApp 9588-8877. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Mas você não pode perder tempo. Você tem que ligar agora, marcar o seu horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos das parcelas do seu financiamento. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta, atenção, o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento de carro ou imóvel? Então não perca mais tempo. Ligue agora, anote o número, passe para os seus amigos, faça a revisão e pare de pagar taxas indevidas. Na hora de comprar, um monte de pegadinha no financiamento e aí você vai descobrir, comprou um carro, pagou 2. Você pode ter esse dinheiro de volta, mas tem que ligar agora. 31 é o código, 2559-8877 ou WhatsApp. Chama aí agora no WhatsApp, faz a resenha, se dê bem ou você gosta de jogar dinheiro fora. 319588-8877. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco na volta tem mais Atlético, mais Cruzeiro, Kika destacando mensagens da torcida cruzeirense. Até já. Os donos